Convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 18. Evangelho de João, capítulo 18, a partir do versículo 33, texto no qual se baseia a palavra que Deus tem para o nosso coração nesta noite. João 18, de 33 em diante. Diz assim a palavra de Deus: Tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e lhe perguntou: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Vem de ti mesmo esta pergunta, ou tu disseram outros a meu respeito? Replicou Pilatos: Porventura sou judeu? A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos: Logo, tu és rei? Respondeu Jesus: Tu dizes que sou rei. E para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos: Que é a verdade? Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhes disse: Eu não acho nele crime algum. É costume entre vós que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que eu vos solte o rei dos judeus? Então gritaram todos novamente: Não este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era salteador. Então, por isso, Pilatos tomou a Jesus e mandou açoitá-lo. Os soldados, tendo tecido uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e vestiram-no com um manto de púrpura. Chegavam-se a ele e diziam: Salve, rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Outra vez saiu Pilatos e lhe disse: Eis que eu vou-lo apresento, para que saibais que eu não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus, trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. Disse-lhes Pilatos: Eis o homem. Ao verem-no, os principais sacerdotes e os guardas gritaram: Crucificam, crucificam. Disse-lhes Pilatos: Tomai-o vós outros e crucificai-o, porque eu não acho nele crime algum. Responderam-lhe os judeus: Temos uma lei, e de conformidade com a lei, ele deve morrer, porque a si mesmo se fez filho de Deus. Pilatos, ouvindo tal declaração, ainda mais atemorizado ficou. E tornando a entrar no pretório, perguntou a Jesus: De onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Então Pilatos o advertiu: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Respondeu Jesus: Nenhuma autoridade teria sobre mim, se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. A partir desse momento, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam: Se soltas a este, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Ouvindo Pilatos estas palavras, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, no hebraico Gabatá. E era a parasceve pascal, cerca da hora sexta, e disse aos judeus: Eis aqui o vosso rei. Eles, porém, clamavam: Fora, fora, crucificam. Disse-lhes Pilatos: Hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes: Não temos rei, senão César. Então Pilatos o entregou
para ser crucificado. Amém. O nome de Deus voltou ao cenário político do nosso país, né, com o slogan do presidente eleito: Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. E usar o nome de Deus, né, fazer uma oração, como foi feita por ocasião da sua eleição, era algo inédito no Brasil, poucas vezes visto na nossa história, no mundo político do Brasil. Mas a gente vê que não só no Brasil, mas em todo o mundo, nós estamos vendo Deus sendo citado por governantes. E assim, de uma maneira muito enfática, em diversos lugares do mundo. Deus tem voltado, o nome de Deus tem voltado a ser citado pelos dirigentes das nações. E eu aqui não estou dizendo se isso é bom ou se isso é ruim. Mas tratando-se de políticos, geralmente não é bom. Na maioria das vezes, né, o nome de Deus é tomado em vão. Mas isso tudo, irmãos, esses acontecimentos devem nos levar a ligar o nosso alerta, que indica a proximidade do aparecimento daquele governante mundial, que a Bíblia identifica como anticristo, como a besta que emerge do mar e a besta que emerge da terra. Porque esses dois poderes que vão surgir no final dos tempos será uma mistura da política com a religião. A besta que emerge do mar é um ente político, e a besta que emerge da terra é o dirigente de uma religião mundial. Então tudo isso, a gente vê o cenário se preparando para que a palavra de Deus se cumpra de maneira verdadeira. E esse texto que nós lemos, que fala do interrogatório de Pilatos para Jesus, que o Pilatos era o governador romano ali da cidade de Jerusalém, e as perguntas que ele fez e as respostas que Jesus deu nos revelam algumas coisas muito importantes sobre os reinos deste mundo e sobre o reino de Deus. E a gente vê no texto que foram sacerdotes do judaísmo, aqueles que esperavam o Messias, aqueles que tinham a religião sob o seu domínio, que entregaram Jesus a Pilatos, acusando de blasfêmia. E somente Pilatos, como governador romano, tinha o poder de mandar crucificar ou de impedir a crucificação. E esses sacerdotes, eles fizeram basicamente duas acusações a Jesus. No versículo 7 do capítulo 19, eles dizem: olha, temos uma lei, e de conformidade com a lei, ele deve morrer, porque a si mesmo se fez filho de Deus. E no versículo 12, na segunda parte aí do capítulo 19 também, os sacerdotes dizem a Pilatos: se soltas a este, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. E depois no versículo 15, eles dizem: não temos rei, senão César. Então eles acusam Jesus de se fazer o Messias prometido do Antigo Testamento e que seria rei, de um reino eterno, e acusam Jesus de se fazer rei numa rebeldia contra o Império Romano, contra César. Então, acusações que ligam o reino de Deus com o reino do mundo, os reinos do mundo, né? O argumento de que Jesus se fez filho de Deus, Pilatos não levou muito a sério,
aquilo não lhe importava. Ele não era judeu, não conhecia muito bem lá a religião judaica. Mas quando os judeus disseram, olha, se você solta este, você vai ser inimigo de César. Aí mudou a coisa para o lado dele. Porque aí ele, a situação, a posição política dele ficaria muito difícil diante do imperador romano. Seria acusado de ter protegido alguém que se dizia rei. Então ele tomou a decisão dele quando eles assim argumentaram. Então nós vemos aqui, irmãos, um entrelaçamento entre o reino de Deus, o reino eterno, o reino espiritual e os reinos deste mundo, representado aqui pelo Império Romano. E esse entrelaçamento ele acontece ao longo da história e continua acontecendo nos nossos dias. E essa conversa entre Jesus e Pilatos revelam coisas importantes a respeito destes dois reinos que coexistem no mundo e que afetam a nossa vida de uma maneira muito direta. No capítulo 18, você pode acompanhar aí, do versículo 33 ao versículo 35, Pilatos pergunta a Jesus, você é o rei dos judeus? E Jesus responde com uma outra pergunta. Olha, você está dizendo isso por você mesmo? Ou alguém disse isso para você? E ele disse, olha, eu não sou judeu. Quem me falou isso foram os sacerdotes. Disse que você está se fazendo o rei dos judeus. E esses sacerdotes, né, esses líderes políticos e espirituais de Israel, eles conheciam as profecias do Antigo Testamento a respeito do Messias. Isso os torna indesculpáveis no seu posicionamento contra Jesus. E quando eles dizem que César é o rei deles, eles estão negando a sua própria fé. Porque para o judeu o rei, o único e exclusivo era Deus, Jeová. Então, eles aqui negam a sua própria fé para poder incriminar Jesus diante do imperador romano. Eles não aceitavam o domínio de César, mas eles dizem a César é nosso rei, para pressionar Pilatos a tomar a decisão dele. Uma segunda coisa que chama a atenção aqui é no versículo 36. No finalzinho do versículo 35, Pilatos pergunta a Jesus, o que você fez? Aí Jesus responde, o meu reino não é deste mundo. Ou seja, Jesus responde a primeira pergunta. Você é o rei dos judeus? Jesus diz, olha, o meu reino não é deste mundo. E Jesus aqui está repetindo alguma coisa que ele já tinha dito durante o seu ministério, registrado lá em Lucas, capítulo 17, versículo 20 e 21. Se você quiser conferir aí, é só voltar algumas páginas aí na sua Bíblia. Lucas 17, 20 e 21. Quando Jesus responde aos fariseus, interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes responde, não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ele aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Então Jesus já havia dito isso, e aqui ele volta a repetir, o meu reino não é deste mundo. E com essa resposta, ele destrói todo o argumento da chamada teologia dispensacionalista, que diz que Jesus é rei dos judeus e vai reinar. Somente daqui, quando Jesus voltar, na segunda parte da sua segunda vinda, é que ele vai instalar um reino em Jerusalém e vai governar com os judeus durante 1000 anos. Essa é uma teologia presente na igreja brasileira, mas é uma teologia inteiramente antibíblica.
Jesus aqui está dizendo, eu não sou o rei dos judeus. Muito claramente. Eu não sou o rei dos judeus. Isso aqui talvez assuste algumas pessoas, porque a gente sempre teve Jesus como rei dos judeus. Jesus não, ele dizia, eu não sou o rei dos judeus. Olha, se o meu reino desse mundo fosse desse mundo, se eu fosse o rei dos judeus, eu não seria julgado aqui pelos judeus. E se eu tivesse um outro reino do mundo, os meus embaixadores iriam lutar pela minha soltura, para não ser condenado pelos judeus. Jesus, então, ele dá essa resposta, que também nos faz situar. Porque muitas pessoas pensam que Satanás está dirigindo o mundo. Que o mundo está desse jeito porque Satanás é o rei desse mundo. O reino de Deus está presente, Jesus está reinando. Ele é o Senhor soberano do universo. E ele aqui deixa claramente, eu não sou o rei dos judeus. Ele disse que ele era rei de um reino muito superior. Quando, no capítulo 19, versos 9 a 11, ele mostra que o reino deste mundo, o reino de Deus, está muito acima dos reinos deste mundo. Quando Pilatos diz para ele, olha, você não sabe que eu tenho autoridade de te soltar, de te matar? Ele disse, olha, você não teria autoridade nenhuma sobre mim se de cima não te fosse dado. Ou seja, ele está dizendo assim, ó, o meu reino é superior ao seu império romano, tão poderoso. E essa autoridade que você tem, você só tem porque meu Pai, o Senhor do universo, te dá essa autoridade. Então mostra aqui essa questão que é de extrema importância, irmãos. O reino de Deus está acima dos reinos deste mundo. E nessas últimas eleições, né, que tivemos no país, revelaram, né, um quadro muito preocupante e ao mesmo tempo muito decepcionante sobre o comportamento de muitos crentes, tanto na internet quanto na própria vida pessoal, porque muitos deles colocaram, né, partidos políticos, ideologias políticas, e algumas delas claramente anticristãs, acima do reino de Deus e da sua verdade. Incompreensível. Algo que alguém que não compreende o que é o reino de Deus e o que são os reinos deste mundo. Os reinos deste mundo estão sob a autoridade do reino de Deus. Vejam que tragédia, irmãos. Ao ponto de alguns crentes, entre aspas, né, abandonarem a sua igreja, abandonarem o corpo de Cristo, a comunhão dos santos, por darem mais valor a partidos políticos, a ideologias políticas. Que tragédia no meio da igreja. Vemos essa junção de política e religião começando a dar os seus passos. Então nós precisamos estar bem alerta sobre essas advertências que a palavra de Deus nos coloca aqui. E essas lições, como eu disse, preciosas, que eu estou destacando, elas são importantes para que nós compreendamos o tempo que nós estamos vivendo e para nos posicionarmos corretamente diante de tudo isso, como pessoas que creem no Jesus ressurreto, que foi elevado aos céus e hoje está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde Ele há de vir para julgar os vivos e os mortos. Precisamos entender o que significa pertencer ao reino de Deus e não aos reinos deste mundo e não a determinada corrente política, ideológica. Precisamos aprender isso. E por isso,
eu queria destacar aqui essas 3 lições. A primeira delas, no versículo 37, quando Jesus admite ser rei. Pilatos pergunta: logo tu és rei? Jesus responde: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo. Jesus tinha plena consciência do seu chamado, da sua missão, de que de fato ele era um rei, enviado pelo Rei do Universo, pelo Senhor absoluto. Isso mostra, irmãos, uma lição preciosa, que o reino de Deus é espiritual, não é desse mundo, mas ele está profundamente entrelaçado com os reinos deste mundo. O reino de Deus não é alguma coisa à parte, alguma coisa que está lá no céu, alguma coisa puramente espiritual. O reino de Deus, ele afeta diretamente os reinos deste mundo. Jesus foi crucificado pelo acordo entre o reino político e o reino religioso, os 2 poderes dominantes. E aquilo que acontecerá também no final dos tempos, na perseguição à igreja. Se você quiser saber um pouquinho, leia Apocalipse 13, Apocalipse 11, que você vai ver bem definido isso que nós estamos falando. E já vemos acontecendo nos nossos dias. E isso é motivo, às vezes, de preocupação, mas acima de tudo deve ser um motivo de louvor, de agradecimento. Porque você vê a palavra de Deus se cumprindo. Você vê a palavra de Deus, que a palavra de Deus é verdade, a qual nós devemos nos apegar com todas as forças. Vemos muitos líderes religiosos, ambiciosos, que começam a se aproximar do poder político, que começam a desejar cargos políticos, como líderes religiosos. Nada contra alguém ambicionar cargo político, desde que não seja pastor. Eu já falei aqui, quando é pastor, não vota nele. Porque pastor é uma coisa, política é outra. Ou vai para um lado ou vai para o outro. Mas a gente vê esse entrelaçamento. Mas quando a igreja, irmãos, exerce com fidelidade o seu chamado, quando a igreja prega o evangelho da graça de Deus, esse evangelho que muda as pessoas, isso afeta os reinos deste mundo. Porque há mudanças significativas na política, no comportamento individual, há mudanças significativas na sociedade, na maneira de ver, na cosmovisão, quando o evangelho chega a um lugar. E a gente vê isso acontecendo ao longo da história da igreja. A igreja é perseguida por causa disso. Quando ela começa a perturbar o poder político se levanta contra a igreja, porque ela afeta, o reino de Deus afeta, ele não é espiritual, no sentido de estar distante. Porque as pessoas transformadas pelo evangelho mudam a sociedade, mudam o mundo, mudam o trabalho onde que eles trabalham. O poder do evangelho é tremendo. Quantas vezes nós vimos isso na história acontecer? Quando a igreja do Senhor é fiel, o Espírito de Deus age, transforma nações, transforma famílias, transforma indivíduos e afeta toda a sociedade. Por isso, meu irmão, nós precisamos fazer aqui uma diferenciação. O reino de Deus é espiritual, mas ele não é imaterial. Espiritual não é o contrário de imaterial. É um reino espiritual. Jesus disse, olha, o meu reino não é deste mundo. Mas ele não quer dizer que ele seja um reino imaterial, um reino que está nas nuvens, um reino que não tem nada a ver com isso aqui. É um reino que afeta o mundo material, afeta os governos do mundo. Esse é o reino de Deus que nós precisamos e que nós fazemos parte. E que precisamos cada dia mais ver uma igreja fiel a este evangelho.
que é o poder de Deus para mudar situações, para restaurar vidas e mudar corações. Esse reino não tem limites geográficos. Ele não está limitado a uma determinada nação, como o ensino dispensacionalista quer, que Israel, o reino de Deus, esteja limitado a Israel. Ele não tem limites geográficos, mas ele está no mundo todo, na vida daqueles que são alcançados pela graça de Deus. E estava pensando aqui, quando preparava, e a viagem que eu fiz à Coreia do Sul, junto com pastores presbiterianos, maior avivamento deste século. Nós fomos levados à fronteira com a Coreia do Norte, está aí nos noticiários. E ali você, mesmo de longe, você nota a diferença entre o lugar onde o Evangelho prosperou, o reino de Deus alcançou vidas, e o lugar onde o reino de Deus está ausente. Que diferença material, que diferença espiritual, que diferença o reino de Deus faz neste mundo. Precisamos então crer que esse reino é espiritual, ele está dentro de nós, mas ele não é imaterial. E se nós vivermos como cristãos, se nós anunciarmos o Evangelho, as coisas mudam e nações são mudadas como já foram ao longo da história. Se vivêssemos, irmãos, esses valores, o nosso mundo, o nosso país seria um lugar bem melhor para se viver. Mas um segundo destaque sobre o reino de Deus, que esse texto nos coloca, está também no versículo 37. Quando Jesus disse: eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. O reino de Deus é um reino de verdade, onde a verdade está presente. Jesus veio a este mundo e implantou aqui o seu reino, um reino de verdade. Um reino onde a verdade e a justiça existem verdadeiramente. E aqui você nota a diferença absoluta entre o reino de Deus e os reinos deste mundo, que são baseados na mentira, na corrupção, na ambição desmesurada, em acordos espúrios, quando o reino de Deus é o reino da verdade, da verdade. E Pilatos então pergunta: o que é a verdade? Parece que ele fez essa pergunta ali de passagem, e Jesus também não respondeu, porque ele já foi fazer outra coisa. Mas Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a verdade. Eu vim para dar testemunho da verdade. Eu vim para mostrar a esse mundo que há verdade, a verdade absoluta. Nestes dias em que vivemos, em que as pessoas dizem que a verdade não é mais absoluta, é relativa. Cada um pode ter a sua verdade. Você pode ser o que você quiser, se você acreditar nisso. Vivemos numa época em que as pessoas aceitam diversas verdades e por isso a mentira tomou conta através das fake news, né? Por arrumar um nome mais bonitinho aí, porque falar que mentira fica mais ofensivo, né? Então fala que tá fake news, dá mais uma maneirada, né? Fica mais politicamente correto. Jesus é a verdade absoluta desse mundo. Hoje vivemos num mundo que diz que a pessoa pode ser o que quiser. Pode ser e você pensar que ser. Mas Jesus disse que, desde o princípio, Deus criou homem e mulher. Simples. E nada mais do que isso. Jesus é a verdade. Jesus disse que a sua igreja é coluna
e baluarte da verdade. E por isso, irmãos, a verdade tem que estar no centro da igreja. Por isso que uma igreja que não prega a verdade, e aqui verdade é doutrina, ela está fora do propósito de Deus, ela não está cumprindo a sua missão. Temos que batalhar pela verdade, lutar pela verdade. A igreja reformada, a igreja presbiteriana, tem as suas confissões de fé, que são compreensões humanas da verdade revelada na Escritura. Por isso que há tanta resistência a doutrinas. A doutrina divide, é para dividir mesmo. E doutrina é verdade, se ela é bíblica. E se não é bíblica, é mentira. Não tem meio termo. A verdade é Jesus Cristo. E quando nós desprezamos isso dentro da igreja, irmão, nós estamos traindo o reino de Deus. Porque o reino de Deus é um reino de verdade. Por isso, a verdade tem que ser a nossa principal preocupação, a nossa principal vivência. A verdade revelada na Bíblia Sagrada. Não é a verdade que está no meu coração, que eu acho, que eu penso, mas a verdade que está na palavra de Deus. Essa é a verdade que o mundo precisa ouvir. Essa é a verdade que o mundo precisa ter consciência. Que as coisas precisam mudar. E quando essa verdade é pregada, os reinos deste mundo são afetados, são mudados por essa verdade que vem da palavra de Deus. Desprezar a verdade é desprezar o próprio Jesus. Muita gente diz, eu sigo Jesus, eu quero saber quem Jesus é. Vai ler a Bíblia para saber quem é o Jesus. O seu Jesus da sua imaginação ou o Jesus da Bíblia. Muita gente não tem a mínima noção. E a gente viu muito isso nesses dias que passaram. Portanto, o reino de Deus é um reino espiritual, mas não é imaterial. E ele afeta diretamente os reinos deste mundo. O reino de Deus é um reino de verdade. A mentira não faz parte dele. Por isso nós precisamos nos apegar cada vez mais à palavra de Deus, à verdade, à doutrina. Mas uma terceira coisa que esse texto nos mostra, irmão, é que o reino de Deus, ele tem autoridade sobre os reinos deste mundo. O reino de Deus, ele está acima dos reinos deste mundo. Por mais poderosos que ele pareçam durante algum tempo, por mais que dominem e às vezes oprimam a igreja, o reino de Deus está acima. E toda a autoridade constituída foi constituída a partir do reino de Jesus sobre este mundo. Como já dissemos, o reino de Deus não está localizado, limitado geograficamente, mas ele exerce um domínio sobre toda a terra, até os confins da terra. E quando você olha o mundo hoje, você vê a igreja, você vê cristãos em todos os lugares da terra. Às vezes sofrendo perseguição, às vezes sofrendo momentos difíceis. Como agora recebemos a notícia da perseguição da igreja lá em Angola. Hoje estava ouvindo um vídeo do presidente da igreja presbiteriana da Angola, dizendo que algumas igrejas já foram fechadas porque o governo comunista, e tem gente que acha que comunismo é muito bonito, não tem nada a ver, está fechando as igrejas, exigindo coisas que a igreja não pode cumprir. E a igreja presbiteriana é uma das mais antigas lá, não é uma igreja que surgiu agora. E ele pede as orações da igreja do Brasil, para que a gente possa... E ele diz, olha, se nós tivermos que morrer pelo Evangelho, nós vamos morrer. Veja a determinação deles. Não sabemos o que Deus está querendo, mas nós vamos continuar fiéis. Então lembre de orar pelos irmãos lá de Angola, que estão passando por esse momento tão difícil, com exigências que nunca acabam, para que as igrejas sejam de fato fechadas, né? E ele falou, olha, nós não vamos depender do espaço físico.
Nós vamos orar em todos os lugares. Nós vamos ser fiéis ao Senhor em qualquer lugar, independente de qualquer coisa. Testemunho vibrante. Mas, irmãos, o reino de Deus está acima. Você se lembra dessa palavra de Jesus? Nenhuma autoridade você teria sobre mim se do céu não te fosse dada. Nós não lembramos de Daniel, diante de Nabucodonosor, o maior governante da época. Quando Daniel disse para ele: tu, ó rei, és rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória. Era um rei maligno, violento, sanguinário, mas Daniel reconhece que acima daquele rei estava o rei dos céus. E como Nabucodonosor não levou muito a sério essa questão, achou que ele é que era poderoso, Deus o castigou. Ele passou 7 anos vivendo como um animal. E o capítulo 4, versículo 32 de Daniel diz que ele ficou nessa situação, e iria ficar nessa situação, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens e o dá a quem quer. Nabucodonosor teve que passar por esse processo terrível para entender isso. E o dia que ele entendeu, ele voltou à normalidade. Mas quantas pessoas ainda não entenderam isso? Acham que os reinos deste mundo existem por si mesmos. E os governantes deste mundo se acham mais poderosos do que outros. E abusam, às vezes, da sua autoridade, achando que estão ali pelo seu próprio esforço, pela sua capacidade, mas se esquecem de que eles não teriam autoridade se do céu não lhes fosse dada. Precisamos reconhecer que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens. Os homens não aceitam isso. Mas eu convido você a abrir a sua Bíblia em Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1. Versículo 20. Efésios 1, 20. Diz que o poder de Deus, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Esse não é o rei exilado. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Aleluia. Notou aqui na palavra de Paulo? Jesus foi colocado como o Senhor do universo e ele foi dado à igreja. Veja a importância da igreja. Veja a importância de sermos membros da igreja e não apenas frequentadores de cultos. Precisamos assumir compromissos com o reino, com a igreja do Senhor. Porque a igreja, Jesus foi dado à igreja como cabeça. Porque ele é a plenitude daquele que enche todas as coisas. E para ser o Senhor, ele foi dado à igreja. E a gente vê tantas pessoas desprezando a igreja, como eu disse, sai da igreja por causa de uma coisinha, de outra, da política, de não sei o quê. Isso é um pecado. A igreja é o corpo de Cristo, é a agência do reino de Deus. O reino de Deus é maior do que a igreja. Mas é a igreja que divulga esse reino, que prega o evangelho, que mostra a salvação e leva a salvação às pessoas. Pertencer à igreja, meus irmãos, ser membro ativo de uma igreja, é mais importante do que ser membro de um partido político. É mais importante do que seguir as ideologias deste mundo.
É mais importante do que você ter nascido neste ou naquele país. Porque o reino de Deus está em toda a terra. A igreja dele é formada por pessoas de todas as tribos, línguas e nações. Não há limites para o seu poder. Por isso temos irmãos de todos os lugares da terra. E um dia estaremos lá diante do Cordeiro. Como diz Apocalipse, quem são estes? São estes que lavaram suas vestiduras no sangue do Cordeiro. De todas as tribos, línguas e nações da terra. Vejam que o reino de Deus é algo maravilhoso. Que pertencer à igreja do Senhor é algo maravilhoso. Não podemos ser cristãos sem compromisso. Como diz aí, um freelance. Sem compromisso nenhum com o reino. Deus nos chama nessa noite, meus irmãos, para assumirmos esse compromisso. E diante dessas lições preciosas que o texto bíblico traz para nós, que nós sejamos prudentes, irmãos, em nossos posicionamentos políticos, mas nós sejamos ousados, corajosos, atrevidos, em nosso apego à verdade bíblica, à doutrina dos apóstolos. Nos apeguemos à nossa membresia na igreja do Senhor. Sejamos ousados na pregação do Evangelho da graça, que é o poder de Deus para transformar vidas e nações. Esse Evangelho que alcança pessoas em todas as partes do mundo e os leva a glorificarem a Deus. Ao nosso Pai que está nos céus, e a serem cidadãos justos e honestos das suas nações, produzindo mudanças significativas na política, na economia, na sociedade da nossa nação e de outros até os confins da terra. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, nesta noite. Que Deus nos faça compreender o seu chamado, nos faça compreender a grandiosidade do seu reino. O seu reino está acima de todos os reinos da terra. O seu reino é o reino da verdade. Todo aquele que é da verdade faz parte deste reino. O reino de Deus é espiritual, mas não é imaterial. Ele afeta a vivência deste mundo. Que Deus nos abençoe. E a Deus toda a honra e toda a glória em nome de Jesus. Amém.